Meus irmãos, como é bom ver a igreja assim bonita, mesmo em meio a essa pandemia, uma igreja vibrante. E isso já nos preocupa, né? Porque tem muita gente chegando, né? Desde o início da pandemia, Deus tem trazido muita gente para a igreja. Mas é uma preocupação boa, porque talvez na reforma que estamos pensando para a igreja, nós temos que pensar também em ampliar a igreja, né? Para que mais pessoas adentrem na casa do Senhor, para juntamente com essa comunidade linda, adorar e louvar o nosso Deus. Que venham mais pessoas. Vocês que estão em casa, também sejam bem-vindos nesse momento que também iremos expor a palavra do Senhor. Nós já cantamos, louvamos, lemos as Escrituras, e agora nós vamos aquietar o nosso coração para ouvir o que Ele tem para falar conosco. Deus tem muita coisa para falar e nos ensinar, e nós vamos então continuar a nossa exposição na carta de Paulo aos Filipenses. Então peço que você abra a sua Bíblia, Filipenses, capítulo 1. Leremos os versículos de 12 a 18. Filipenses, capítulo 1, os versículos de 12 a 18. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Oremos. Deus querido, acabamos de ler a Tua palavra. Ensina-nos, ajuda-nos a compreender essa verdade e assim, ó Deus, sermos edificados como igreja para avançarmos cada vez mais dentro do propósito ideal, que é o propósito que o Senhor deixou para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Palavra às nossas crianças. Vocês devem conhecer aquela música do grupo Três Palavrinhas, e podem ficar tranquilos que eu não vou cantar, né? A gente viu que não dá certo, então eu só vou falar da canção. Aquela canção que fala que você pode ser um missionáriozinho. Lembram hoje de manhã no café da manhã com a Helena, ela disse que lembra. Quero ser um missionáriozinho, sim, falar de Cristo ao companheirio. E aí fala em locais que nós podemos fazer isso, locais que as crianças podem fazer isso. Na escola, na rua, na igreja, entre os amigos. Vocês lembram dessa canção? Se não lembram, pede o pai e a mãe para colocar lá para vocês. 3 palavrinhas, quero ser ou posso ser um missionáriozinho. E de fato nós podemos e devemos ser missionários de Jesus. Talvez você não sabe o que é ser um missionário, né? Você tem aqui um grande missionário que depois você pode procurar saber como que é ser um missionário. O reverendo Henrique está fazendo missões em Moçambique, juntamente com seus filhos e sua esposa. Mas o missionário é aquele que prega a palavra. Ah, pastor, mas o que é pregar a palavra? É falar da palavra de Deus. É falar a respeito de Jesus, porque a palavra de Deus fala de Jesus. Então você comunicar isso aos seus amigos, quem é Jesus e o que Ele faz na sua vida e na vida da sua família. Então você deve fazer isso falando a todas as pessoas que você encontrar, seja os seus amigos da escola, seja as pessoas com que você vai encontrar na rua e parar para conversar com elas. Você pode falar de um Jesus que faz coisas maravilhosas na vida de vocês. Então, o meu convite é que vocês, crianças, sejam missionários do Senhor. Pede seus pais para ajudarem vocês a comunicar essa verdade.
E diante disso, eu quero pedir para que vocês, no desenho de hoje, façam vocês falando de Jesus para alguém em algum lugar. Então vai da criatividade de vocês. Desenhe um local que você quiser, e da maneira que você quiser, mas você ali falando para alguém de Jesus. Seja para uma pessoa, ou seja para um grupo de pessoas. Tá bom? Então esse é o pedido para vocês do desenho. Depois vão postar o desenho para a gente compartilhar e ver como vocês vão fazer essa obra missionária. E para nós, eu quero pensar um pouquinho com vocês agora sobre um aspecto que norteia a nossa vida. Nós somos pessoas que dependemos das nossas emoções, e as nossas emoções nos conduzem, né, durante a nossa vida. Mas essas emoções, elas partem não de um pensamento apenas, mas ela tem uma fonte. Nós olhamos para a Escritura e podemos aprender dentro da antropologia bíblica que o homem ele tem corpo e alma. No entanto, a Escritura nos leva a enxergar o homem não de forma separada, mas de uma forma única, como aquilo que nós chamamos na teologia de uma unidade psicossomática. A Escritura fala dos problemas da alma olhando para o homem como um todo, e não apenas para uma parte presente nele. Mas é importante nós entender que dentro desse homem existe um centro. E o centro, a Escritura define como um local que pode ser chamado de coração. E esse coração é que vai nortear pensamento, emoções e ações. E lá no nosso coração é onde estão as nossas motivações. O ser humano ele depende das motivações para agir. E as nossas motivações estão ligadas às nossas emoções. Então nós precisamos entender quais são as nossas motivações. Então tudo que nós viermos fazer, seja conversar com alguém, seja o trabalho, seja a pregação, estar aqui pregando a palavra, ir para o seminário, estudar para ser pastor, tudo que nós viermos a fazer, nós precisamos parar para pensar nas nossas motivações. O que nos motiva a fazer isso? O que motivou você a estar aqui na igreja hoje? E essas motivações vão falar a respeito da nossa adoração. Todo o ser humano, ele vive de acordo com a sua adoração. Ele vai adorar algo ou alguém. Qualquer ser humano. E essas motivações vão dar esse sinal de quem ou a quem você está adorando. Então é importante nós sempre sondarmos os nossos corações quando vamos fazer algo ou pensarmos sobre alguma coisa. E por que eu estou falando sobre as motivações? Porque aqui nós vamos ver a motivação de um homem chamado por Deus para fazer diferença pregando o Evangelho. E ele vai falar aqui da situação que ele se encontrava em Roma, mas com o intuito não de engrandecer o nome dele, mas engrandecer o nome daquele a quem ele decidiu viver, para quem ele decidiu colocar todo o seu coração na obra e no trabalho. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Paulo, ele está agora escrevendo essa carta, e nesse trecho ele escreve para motivar a igreja de Filipos. E tudo que ele está narrando aqui dos versos de 12 a 18 não é o que ele está vivendo em Filipos, mas aquilo que ele viveu em Roma, como nós lemos em Atos 28. Mas ele precisava falar disso, porque aqueles irmãos eram companheiros de Paulo. Se vocês lembrarem do sermão que nós falamos, dos versos de 3 a 11, sobre a igreja que faz a diferença, nós olhamos ali e vimos que a igreja que faz diferença é destacada por Paulo como uma igreja que coopera no ministério, uma igreja que é parceira, e essa igreja de Filipos era essa igreja, uma igreja que de fato se envolveu em toda a obra missionária do apóstolo Paulo, ajudando tanto financeiramente como também em oração. E além disso, Paulo destaca que essa igreja era uma igreja de salvos. Era uma igreja composta de homens e mulheres que de fato tinham passado pela transformação desse evangelho. Esse evangelho tinha alcançado corações como o de Lídia e os que estavam em sua casa, como o do carcereiro e sua família.
como da jovem possessa, que possivelmente tenha também se convertido, entre tantos outros. E Paulo vai destacar que a oração e o desejo dele é que essa igreja, salva por Cristo Jesus, pudesse continuar cheios do fruto de justiça. E ele orava para que o amor deles aumentasse mais e mais, a fim de não somente cooperar com o apóstolo, mas com todos os missionários, com todos aqueles que estavam à disposição para servir, para pregar, para enaltecer o nome do Senhor. E aí depois disso ele vai falar, no versículo 12, quero ainda, irmãos, falar algo para vocês. E ele passa então a falar agora àquela igreja, aquilo que ele estava vivendo. E possivelmente a igreja de Filipos estava muito preocupada com o apóstolo. Mais uma prisão, dentro de várias outras que ele já tinha passado. Paulo, na terceira viagem missionária, ele foi preso em Jerusalém. Depois de Jerusalém, ele foi levado a Cesareia. Ele ficou 2 anos em prisão. E depois, ele é levado para Roma. E tem aquele episódio do naufrágio dele indo para lá. Ele passou por tudo isso. Chegou em Roma, mas não chegou em Roma do jeito que ele queria. Quando você começa a ler a carta aos Romanos, você vai perceber que Paulo está dizendo àqueles crentes, e essa carta foi enviada antes de Paulo chegar a Roma daquela maneira, preso. 5 anos, mais ou menos antes, ele já tinha entregue, e aqueles irmãos já ouviam, já leram a respeito do que Paulo estava instruindo nas cartas aos Romanos. E ali ele falava que ele tinha um desejo de ir para a Espanha. E ele queria passar por Roma. No entanto, ele não passa por Roma da maneira como ele queria, mas ele chega a Roma da maneira como Deus queria que ele chegasse. Ele chega preso, mas ele chega preso, porém o evangelho que sai da boca daquele homem não ficou preso. Pelo contrário, era a maneira que Deus queria, com aquelas circunstâncias, para que o evangelho pudesse de fato transformar vidas. E nós vamos ver aqui como esse evangelho de fato transforma vidas e faz o impossível. Por quê? Porque até as circunstâncias ruins são transformadas por um Deus que tem um controle sobre todas as coisas. Então, em primeiro lugar, nós vamos aprender aqui, dentro do progresso do evangelho, que o evangelho ele independe de circunstâncias. Paulo está preso, mas o evangelho está sendo anunciado. Em Roma, a prisão de Paulo era diferente. Paulo ele está preso em uma casa. O imperador permitiu que ele alugasse uma casa e ali ficasse preso. Ele tinha apenas a guarda pretoriana vigiando ele. Ele não podia sair, mas ele podia receber pessoas. E lá em Atos, como nós lemos na liturgia, ele recebeu várias pessoas. E com intrepidez ele pregava o evangelho a essas pessoas. E é de lá que ele também escreve a carta aos Filipenses e as outras cartas da prisão. Então, nós vamos entender que o evangelho ele independe das circunstâncias. Mas antes de olhar para as circunstâncias e a forma como Deus agiu nela, nós precisamos entender ou ser lembrados do que é o evangelho. Se eu perguntar aqui para vocês o que é evangelho, a resposta é boa nova de salvação. De fato é as boas novas de salvação. Esse é o evangelho. E Paulo também define esse evangelho de forma brilhante, lá em Romanos 1, versículo 16 e 17. Ele vai dizer que o evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeus como gregos, como gentios. Então esse é o evangelho. O evangelho é Cristo, que morreu, que ressuscitou, para dar uma nova vida, cumprindo o plano eterno de Deus estabelecido antes da fundação do mundo. Em Gênesis 3,15 nós já olhamos ali e vemos o proto-evangelho, o primeiro evangelho sendo anunciado. Deus dizendo, olha, veio o pecado no mundo, mas eu vou enviar aquele que vai vencer a morte, que vai pisar na cabeça da serpente, aquele que de fato vem para cumprir o meu projeto, e o projeto é salvar aqueles a quem o Pai escolheu. Então esse é o evangelho. O evangelho é a boa nova. O evangelho é uma mensagem com 2 respostas.
Ou a pessoa, ao ouvir o Evangelho, ela é transformada, crê e passa a buscar viver com o Senhor, ou ela nega esse Evangelho e passa a viver de acordo com as suas próprias vontades. O Evangelho tem uma ação na vida daquele que de fato crê. Ele muda a disposição e faz a pessoa olhar para o mundo não com a perspectiva que ela tinha antes do Evangelho, uma perspectiva mundana, mas agora ele passa a olhar através das lentes da Escritura, porque o que norteia a vida é o conhecimento cada vez mais amplo de um Deus que fez essa obra de transformação. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Por isso que toda a minha perspectiva agora não é uma perspectiva humana, mas é uma perspectiva divina, e isso muda tudo. Isso muda tudo. E Paulo então vai falar que esse Evangelho estava mudando vidas. E nós vamos perceber aqui no versículo 13, ele destacando que esse Evangelho estava fazendo algo na vida dos guardas, da guarda pretoriana. Veja o versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana era a guarda especial do imperador. Era a guarda de elite do imperador. O imperador permitiu que Paulo estivesse residindo em um local, recebesse as visitas, mas tinha que ter ali uma guarda especial. E Atos vai dizer que ele ficou preso ali em Roma por 2 anos. E durante esses 2 anos, esses guardas tinham que conviver com o apóstolo Paulo de perto. Tinha que estar presente na rotina dele. Inclusive tendo que estar sentado ali, ouvindo o que o apóstolo estava ensinando para as pessoas que iam visitá-lo. E o texto vai nos dizer, então, que Paulo está mencionando que essa guarda, ela também foi impactada pelo Evangelho. Ele diz que de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas dessa guarda pretoriana. Nós não podemos dizer que todos aqueles que participavam daquela escala militar para guardar o apóstolo durante os 2 anos se converteram. Mas nós sabemos que o Evangelho mexeu com o coração deles, ao ponto de você ir lá no final, no capítulo 4, e na saudação, ver Paulo saudando a igreja de Filipos e mencionando principalmente os da casa de César. Quem são da casa de César? Os guardas. Os da casa de César são mencionados aqui como aqueles que estão saudando essa igreja a quem Paulo está escrevendo para animar o coração. Então nós entendemos que o Evangelho começou a transformar ali os de fora, aqueles que estavam apenas cumprindo o papel de guardar Paulo. Mas Deus faz uma obra, Deus começa a fazer com que esse Evangelho seja também impactado no coração desses guardas. Eles tinham que viver a rotina, eles não apenas ouviam Paulo pregar, mas eles viam o testemunho dele. E isso faz toda a diferença, porque eu posso pregar o Evangelho para vocês, mas ter um mau testemunho. E a pessoa que vai me acompanhar, ela pode até me acompanhar sendo transformada por esse Evangelho, mas ela vai começar a questionar, como assim? Ele fala de uma coisa e vive de outra, não é assim? Não acontece assim? Mas aqueles guardas puderam ver que mesmo naquela circunstância ruim, Paulo estava alegre. Por isso que essa carta à igreja de Filipos é uma carta de alegria, porque Paulo mostra que, seja circunstâncias boas ou ruins, o Evangelho é que nos motiva a viver, e Deus vai fazer a obra independente de circunstância. Por isso que lá em Romanos 8:28 ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Em todas as coisas, Deus se faz presente na vida do crente, fazendo a obra e usando para a glória dele. Por isso que o Evangelho independe de circunstâncias. Mas no versículo 14, Paulo também vai mencionar os irmãos que já congregavam em Roma. Ele vai dizer
no versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então esses irmãos, como nós dissemos, já estavam ali, já existia ali a congregação, e aqueles irmãos souberam da chegada de Paulo, daquela maneira, preso, e eles foram até Paulo. Se você olhar Atos capítulo 28, versículo 15, vai nos dizer: tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Então aqueles irmãos, ouvindo que Paulo estava ali, eles correram e foram até ele, pois eles já conheciam esse homem. E diz o texto então que aqueles irmãos passam também a ser estimulados e passam a pregar o evangelho com ousadia. E porque lá em Roma a igreja era perseguida. Os romanos perseguiam aquela igreja. E aqueles irmãos, possivelmente com medo, até por ver Paulo chegando preso, eles precisavam de um ânimo, de uma força, uma motivação para continuarem nessa caminhada cristã, sem medo. E Paulo foi esse estímulo para eles, porque eles viram que ele, mesmo preso, não parou de testemunhar. Lá em Atos, como nós lemos também, diz que quando Paulo chegou, e a igreja de Roma era composta mais de gentios do que de judeus, mas existiam vários judeus nas sinagogas, mas diz Atos 28 lá, se você abrir sua Bíblia você vai ver isso, que Paulo vai chamar esses judeus até a sua casa, e ali ele vai pregar o evangelho para eles. E o texto vai dizer que muitos ali ouviram e creram, outros porém não creram nessa mensagem. Então Paulo, ele convoca esses judeus, e a igreja agora passa a compor também com um número maior de convertidos, de judeus convertidos, que Paulo pregou a eles quando ele estava ali preso em Roma. Então nós podemos perceber que esses irmãos, compostos tanto de judeus e também de gregos, de gentios, de romanos, estavam pregando a palavra. E é interessante ver que possivelmente judeus e gentios que antes tinham um problema, mas o evangelho ele vem e muda toda a disposição, como nós falamos. Esses irmãos tinham ali uma vivência. Talvez não eram da mesma igreja, talvez os judeus tiveram uma outra igreja, mas eles tinham uma irmandade, eles viviam como irmãos. E quando Paulo vai mencionar que irmãos que falam, que pregam o evangelho com mais desassombro, ele está mencionando os 2 grupos. Então nós vemos que o evangelho, ele, independente das circunstâncias, ele foi pregado. Chegou aos da guarda pretoriana e animou o coração tanto dos gentios como dos judeus que ali se converteram também ao cristianismo. Mas o texto vai nos trazer agora que existiu ali uma separação de 2 grupos. Um grupo de convertidos que pregavam sem desassombro a palavra da verdade e que, por conta disso, viviam alegres com a chegada de Paulo. Mas outros que pregavam o evangelho, mas não tinham nenhuma alegria com a presença de Paulo ali. Por quê? Porque eles estavam sendo ameaçados pela presença e pela popularidade desse apóstolo. Então, em segundo lugar, nós vamos entender, conforme o texto aqui nos ensina, que a pregação também independe do pregador. Versículo 15, versículo 17. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia,
Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Paulo fala agora, então, desses dois grupos que pregavam a palavra, mas o primeiro que ele faz menção, ele diz que eles pregavam por inveja e porfia, ou seja, por contenda. E aqui é importante nós destacarmos que Paulo não está falando aqui do conteúdo que estava sendo pregado por esse grupo. Isso é muito importante. Não é o conteúdo, porque no conteúdo não tinha problema. O problema estava no coração, na motivação deles. Isso por quê? Porque quando Paulo chegou, esses líderes da igreja, eles tinham uma grande proeminência. Eram pessoas de destaque, eram pessoas que já tinham diversos seguidores em suas redes sociais. Eram pessoas muito conhecidas e tinham sua fama. E quando Paulo chega e começa a pregar o evangelho, o grande apóstolo chegou e começou a pregar o evangelho, eles perceberam que muitos dos seus seguidores passaram a seguir agora o apóstolo Paulo. Começaram a falar sobre ele, começaram a falar daquilo que Deus estava fazendo através dele. E isso causou inveja, contenda. Esses irmãos que pregavam o evangelho, eles começaram a pregar para tentar trazer as pessoas para novamente olharem para eles, e não para o evangelho que eles ensinavam. Então o problema não estava no conteúdo, mas no coração e na motivação deles. E Paulo então vai mencionar isso, que esses pregam por inveja e porfia. Mas ele vai falar do outro grupo, que estava pregando alegres, porque Deus estava cuidando do apóstolo e usando ele para que o evangelho expandisse no meio dos romanos. Então, o evangelho, ele era anunciado. O evangelho era comunicado, mas muitos queriam fazer com uma expectativa errada, com uma visão equivocada. Mas independente disso, Paulo vai nos falar no versículo 18, todavia, que importa? Que importa? Eles podem ter contenda contra mim, podem ter contenda contra aqueles que me seguem, eles podem ter contenda com a maneira como as coisas estão acontecendo. No entanto, eles estão anunciando o evangelho, e pessoas que estão ouvindo eles não conhecem o coração, não sondam o coração deles, estão ali para aprender. Assim como vocês não sabem a motivação do meu coração para estar aqui pregando para vocês. Pode ser que a minha motivação não seja algo bom, possa ser ruim, mas vocês não sabem. O evangelho está sendo pregado, independente da minha motivação. E é isso que ele está dizendo. Então o que importa, se eles estão com problema comigo, se eles estão com problema com os que estão falando a respeito do que está acontecendo, pouco importa. O que importa é que o evangelho está sendo anunciado e está chegando no coração do povo que precisava chegar. E Deus faz isso. Por isso que o evangelho, ele independe do pregador. Porque a mensagem é em Cristo. A mensagem é em Cristo. Então, nós podemos aqui, diante desse texto, aprender, então, algumas verdades muito importantes. E eu quero, então, aplicar agora esse texto para nós, pensando nessas verdades. A primeira dela é o entendimento que Deus está no controle de tudo. Circunstâncias boas ou ruins, elas estão diante de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Lembram? Paulo, pensando na igreja de Filipos, Paulo, ele não queria ir para Filipos. Não era esse o objetivo dele e de Silas. Mas Deus mostrou para ele, através de uma visão que ele teve, né, de um varão macedônio, que ele precisava ir, e ele foi. E ele escolheu a melhor cidade, uma cidade mais estratégica para chegar e começar a pregar o evangelho. E assim ele fez. Lá foi preso, mas mesmo preso ali em Filipos, Deus também faz a obra. O carcereiro se converte e todos da sua casa também. E Paulo, ele tinha, como nós falamos, o desejo de ir para Roma, mas não preso. Ele queria estar com a igreja, mas não em prisão. Mas Deus o levou a si mesmo e o levou dessa maneira. Veja,
Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo assim o Evangelho não ficou aprisionado. Por isso que independe do pregador, e depende das circunstâncias, depende de Deus. E Ele faz a obra. Ele faz a obra. E o que nós precisamos entender diante disso, é que se Deus é o Deus soberano e está no controle sobre todas as coisas, o que nós precisamos fazer é assumir o nosso papel. E o papel que Deus deu para os crentes é indo, vamos fazer discípulos, vamos pregar, vamos testemunhar. Independente da circunstância, façam, cumpram e vivam diante desse propósito, com essa perspectiva correta, e deixa Deus fazer a obra. E Ele há de fazer. Ele há de fazer. Nós estamos nesse tempo difícil da pandemia. Nós estamos aí mais de um ano, quase um ano e meio, lutando contra isso. Mas Deus tem trazido pessoas por meio desse Evangelho, por meio de redes sociais, né? Por meio dos nossos canais, ou pela presença de vocês, Deus está fazendo a obra. Quando nós olhamos para a história, nós vemos que a igreja crescia, e a igreja cresceu muito. Os grandes avivamentos eram marcados por perseguição. Enquanto a igreja estava sendo perseguida, o evangelho estava sendo pregado e a igreja crescia. Nós vemos isso em Atos, nós vemos isso na Coreia, nós vemos isso em diversos locais. O evangelho, ele continua sendo anunciado. Por quê? Porque, como a Escritura nos ensina, um pode plantar, outro pode regar, mas o crescimento vem do Senhor. E Ele usa eu, ou você, ou outra pessoa qualquer, para que esse evangelho chegue ao coração daqueles a quem Ele escolheu. Mas eu preciso entender, eu fui chamado, então eu tenho que ir, e eu preciso fazer. Prega a palavra, insta, quer seja oportuna, quer não, corrige, repreende, e é isso que Deus está nos ensinando. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que Deus, Ele está no controle de toda a obra missionária. Você é o missionário, faça a obra e deixa que Ele dê o crescimento. Nós estivemos em Aparecida e vamos voltar lá no próximo final de semana, e no final o reverendo Sérgio trouxe uma palavra muito importante. Porque quando nós vamos nesses avanços missionários, nós esperamos resultados, não é, reverendo? Nós esperamos resultados. Mas nós não vemos os resultados, nós esperamos que, olha, fizemos um trabalho fantástico, pessoas falaram que iam para a igreja no domingo. Chegou no domingo, as pessoas não foram, e aí? Mas a semente foi plantada. O crescimento virá no tempo de Deus. E isso tem que motivar. Seja uma pessoa que vá em resposta àquilo que nós fizemos no avanço missionário, ou seja, nenhuma delas. Mas a obra foi feita. E por isso que nós vamos voltar lá no próximo final de semana e continuar pregando a palavra. É Deus que dá o crescimento. Em segundo lugar, eu quero que você entenda que nós, a partir do momento que somos transformados por Deus, nós temos que largar o nosso plano para viver o plano de Deus. Nós temos que viver dentro de uma perspectiva divina e não uma perspectiva humana, como você vivia antes de conhecer a Cristo. E isso vai mudar tudo. E Paulo, ele entendeu isso, e ao longo das exposições nós vamos ver um Paulo que passou por diversas coisas, mas ele pode dizer, como ele diz lá no capítulo 4, que ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância, seja boa ou ruim, ele aprendeu. Por quê? Porque o contentamento dele era viver o Evangelho. Por isso ele pode dizer, inclusive, que olha, para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Porque eu não vivo mais de acordo com a minha perspectiva, porque a minha perspectiva é maligna, é má, o meu coração só deseja coisas ruins. Se não tiver Deus ali reinando, eu estarei, pela minha perspectiva humana, adorando os meus ídolos.
mas a partir da perspectiva divina eu vou adorar aquele que é o Senhor da minha história e que me chama a viver com Ele, diante daquilo que Ele já escreveu, enquanto aqui eu continuo caminhando. Então a perspectiva tem que ser mudada, e a partir do momento que essa perspectiva muda, a partir do momento que eu assumo o plano de Deus para a minha vida, pode ter certeza que as lutas da alma serão mais fácil vencidas. Por quê? Porque o Criador dela ensina como enfrentar os problemas que ela, em vez em quando, tende a trazer e mexer conosco. A perspectiva divina muda tudo. Muda tudo. Então, assuma o plano de Deus e largue o seu plano, confesse a Ele os seus pecados, abandone os seus ídolos e passe a viver para o seu Deus, o que te transformou e que te deu uma viva esperança, como aprendemos lá em 1 Pedro. Também compreender que nós precisamos das motivações corretas para tudo. Para tudo. E as motivações corretas estarão nesse plano de Deus. Então, você e eu precisamos amar a Escritura, nos deleitar nas verdades da Escritura, porque é aqui que nós vamos compreender como devemos viver. Enquanto o homem busca as respostas sobre quem ele é, e o que ele está fazendo aqui, e qual a esperança dele nesta vida, nós já encontramos, através da palavra de Deus e daquilo que Ele fez, na pessoa do Seu Filho, e na aplicação dessas verdades no nosso coração, pelo Espírito Santo. Então nós precisamos cada vez mais desse alimento, para a compreensão ser ampliada, e as nossas motivações serem motivações que agradem a Ele. Por que eu estou trabalhando? Por que eu estou na igreja? Por que eu tenho filhos? Por que eu estou fazendo a faculdade? Por que eu estou namorando? Por que eu tenho uma esposa? Por quê? Porque quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Mas como viver dessa maneira? Como glorificar a Deus? Você vai saber se você lê a sua vida aqui, na Escritura. Então o crente precisa ler, amar, fazer suas devocionais, ter essa verdade como lâmpada para os pés, luz para o caminho. Por isso, crianças, conheçam cada vez mais Jesus e fale de Jesus para as pessoas, porque a única maneira de nós resolvermos o problema da maldade dentro do coração do homem é o Evangelho chegando ali transformando. Só assim haverá cura, transformação e nova disposição e novas motivações. Que Deus nos ajude então a viver assim como igreja, cumprindo esse ideal de Deus para a glória dEle. E que as nossas motivações não estejam em trazer pessoas para nos seguirem, mas que a nossa motivação seja levar pessoas a seguirem a Cristo. Nós não vamos para redes sociais para olhar se o meu irmão tem mais seguidor do que eu, mas vamos para as redes sociais para, assim como aquele irmão que está ali falando de Jesus, possamos falar também de Jesus. O campo é imenso. Então não busque estar ali para ter 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 50.000 seguidores. Busque estar ali para trazer seguidores para Cristo Jesus. Que Deus nos ajude nessa empreitada. Amém?